Seja muito bem-vindo para o nosso encontro, para continuarmos a nossa reflexão sobre o documento de Aparecida. Como sempre digo, usamos este texto base com os artigos produzidos após a Conferência de Aparecida. E nós estamos olhando o tema A Palavra de Deus na 5ª Conferência de Aparecida. No encontro passado, nós olhamos um pouco a questão do emprego da Sagrada Escritura no documento de Aparecida. Depois, vimos a questão da história da salvação, que a Trindade e a história da salvação. Então, começamos a olhar no nosso último encontro sobre a ação do Pai. Hoje, nós vamos avançar olhando a ação, a obra do Filho e também a obra do Espírito Santo. E assim completamos essa parte da Trindade na história da salvação. Chegando ao tempo oportuno, o Verbo do Pai se fez homem, afirma São Paulo na carta aos Gálatas. Na Galileia, começou a proclamar que o reino de Deus está chegando. Por isso, é urgente crer e converter-se. Crer e converter-se. Encontramos isso lá em Marcos capítulo 1, versículos 14 e 15, quando Jesus começa a anunciar o reino. Sua fama cresce junto à multidão, multidão que o busca e também o acompanha. As perguntas a respeito da origem das suas palavras e obras não se fazem esperar. Por exemplo, de onde lhe vem tudo isso? Que sabedoria é esta que lhe foi dada? E tais milagres realizados por suas mãos? Não é ele o filho do carpinteiro? Não é ele o carpinteiro? Perguntas que surgem a partir da ação de Jesus. Jesus abre sua vida e missão a quem, com um coração limpo, contempla fascinado sua obra e escuta com atenção o seu ensinamento. Nessa gente, então, surge outro tipo de perguntas. Por exemplo, quem expulsa demônios e cura enfermos em nome próprio pode ser um demônio? Não. Não será o Messias que traz o reino da vida? São interrogações que vão surgindo. O mesmo Jesus fortalece esta fé incipiente quando lhes ensina: se é pelo dedo de Deus que eu expulso os demônios, é porque já chegou até vós o reino de Deus. E também, uma prova evidente de que o Pai me enviou é que eu realizo a obra que Ele me confiou a levar a termo. E as perguntas continuam. Quem se afasta das rígidas leis de purificação não está revelando que o Deus do reino é Pai de todos, que perdoa os pecadores, fazendo-os participantes da sua santidade? De novo, Jesus fortalece a fé de muitos, dando a conhecer o seu propósito. Eu não vim chamar os justos, mas os pecadores para que se convertam. Então, na vida de Jesus, suas palavras e ações estão intimamente entrelaçadas, de forma que as palavras explicam as ações e as ações confirmam as palavras de Jesus. Essa radical coerência do Filho do Homem, que passou por esse mundo fazendo o bem, suscitava a vinculação a Ele como Mestre e Messias de Deus, e a fé da passagem a progressiva confissões de sua identidade e de sua missão. A proclamação e a instauração do reino de Deus são o objeto da pregação de Jesus. Jesus empatou a sua vida nesse mundo a proclamar o reino e a iniciar o reino. Chega-se ao reino pelo encontro com aquele que, com suas palavras e ações, mostrava que o reino de Deus incluía os simples e marginalizados. E como isso acontece?
Basta olhar os evangelhos. Basta olhar como Jesus agia. Comia e bebia com pecadores, sem se importar que o taxassem de comilão e beberrão. Chamaram ele assim. Tocava os leprosos e deixava que uma mulher prostituta lhe ungisse e beijasse os pés. Conversava com uma mulher samaritana, transgredindo costumes, e de noite recebia Nicodemos, dirigente notável em Israel. A proximidade de Jesus com os necessitados e o dom da vida nova tornavam presente no meio do povo uma imagem original do reino. E aqui vem uma afirmação do Papa Bento XVI em 2006, no discurso à Cúria Romana. A certa altura, Bento XVI dizia: Jesus é o reino de Deus em pessoa. Jesus é o reino de Deus em pessoa, o homem no qual Deus está no meio de nós e através do qual podemos tocar Deus, aproximar-nos de Deus. Isso implica uma nova imagem do Deus desse reino. Ele quer reinar como Abá, ou Pai, ou melhor, Papai querido. Abá traduzido seria isso, Papai querido. O Deus que quer reinar é Pai amoroso. É Pai cheio de compaixão para com todos. Com os preferidos de Jesus, enfermos, pecadores, pobres e simples. E com os homens ricos, como Zaqueu. Personagens notáveis, como Nicodemos. E até poderosos, como o centurião romano. A todos, Jesus pede adesão íntima a Ele e conversão de vida. Ele começou anunciando o reino assim. Acreditar nele, acolher a Ele e conversão do coração, conversão de vida. Pela aceitação de Jesus como Messias e Filho, torna-se realidade a soberania de Deus como Pai, pondo em toda a realidade humana ou não, um dinamismo divino de transformação que busca a sua plenitude escatológica. Construir o reino é reconhecer e favorecer a soberania de Deus Pai na história. Pela vinculação do ser humano e de toda a realidade com o ressuscitado, ele liberta de toda opressão e de todo mal. A identificação com Jesus Cristo, que implica compartilhar sua vida, seu estilo, suas motivações e também o seu destino, é que torna real a soberania de Deus como Pai, transformando a sociedade. O reino de Deus, a soberania do Pai no mundo, é inicialmente oculto, quase invisível. Não aparece de forma espetacular, mas já está entre vós, de Jesus. É reino de Deus e por isso, quer o homem durma ou esteja acordado, o reino brota e cresce. Jesus contou uma palavra para afirmar isso. Porém, precisa da terra boa do coração convertido. Precisa da terra boa do coração convertido. É reino de Deus, o Pai, e por isso tende a transformar as relações humanas, estabelecendo outro modo de compreendê-las e vivê-las, ou seja, o da fraternidade, e por isso mesmo, do amor solidário, do perdão e do serviço mútuo. Esse reino jamais poderá identificar-se com ideologias religiosas, nem sociopolíticas, nem com nenhuma ideologia. Jesus empatou a sua vida aqui entre nós, no anúncio desse reino, na instalação desse reino. Esse reino está presente na sua pessoa. O que é o reino de Deus? Basta olhar para Jesus, o seu modo de se relacionar com o Pai e com as pessoas, nos dá a visão do reino. Aquilo que é o sonho de Deus,
E por isso mesmo, Jesus empatou a sua vida nesse sonho de Deus. A primeira leitura que os discípulos de Jesus fizeram dos dolorosos acontecimentos do Calvário foi a de uma irremediável derrota daquele que reconheciam como Messias. Foi uma frustração. Nós esperávamos que ele ia restaurar o reino de Israel, esperávamos. No entanto, já fazem 3 dias que ele morreu. Não foram capazes de compreender que nem num homem como Jesus, radicalmente coerente, o sentido de sua vida selava o sentido de sua morte. Muito menos podiam compreender que, segundo o desígnio, o projeto do Pai, a morte do Filho era fonte de vida fecunda para os seus discípulos. Não compreender isso de imediato. Foi necessário alguns passos. Os israelitas do século I consideravam que as realidades que debilitam a vida dos seres humanos, dor, enfermidade, angústia, têm como causa os pecados pessoais ou pecados familiares e também os espíritos impuros. Para dar vida, Jesus vence o pecado e os demônios, por poderosos que sejam. Desse modo, não só restituía a saúde ao enfermo, mas também restituía a dignidade de membros do povo santo de Deus. A vida que Jesus compartilhava e oferecia na Palestina dignificava as pessoas e gerava comunhão com Deus e comunhão com os irmãos. É a nossa grande vocação. Viver a comunhão com Deus e a comunhão com os irmãos. Se esse é o sentido da sua vida, o mistério pascal de Jesus é o ato de obediência e de amor ao Pai, pelo qual o Messias doa plenamente aquela vida que oferecia nos caminhos da Palestina. Mediante seu sacrifício voluntário, o Cordeiro de Deus coloca a sua vida oferecida nas mãos do Pai, que o torna salvação para nós, como lembra São Paulo na primeira carta aos Coríntios. Pelo mistério pascal, o Pai sela a nova aliança e gera um novo povo que tem por fundamento seu amor gratuito de Pai que salva. Os discípulos, depois de Pentecostes, reconhecem o significado da vida e da morte de Jesus, graças à inaudita e imponente presença do Senhor ressuscitado, que veem com seus olhos, escutam com seus ouvidos, apalpam com suas mãos e, graças à compreensão integral e messiânica da Escritura, que recebem do próprio Jesus, superando a sua concepção particular de Messias. Porque na cabeça deles, o Messias era apenas um libertador político. Se tiveram a experiência de um Jesus que oferecia sua vida a todos, entendem que sua morte e ressurreição não só dava algo de si, mas que se doava totalmente. E agora, ressuscitado, oferecia essa vida aos seus e oferecia essa vida para sempre. As aparições do ressuscitado e o dom do Espírito Santo os impele a confessar a vitória da vida sobre o pecado e a morte. Diante do mundo, se tornam testemunhas da presença viva do Senhor e de que só Ele é o caminho, a verdade e a vida. Ele é o único que tem palavras de vida eterna. Ele é o único pão que desceu do céu e que dá vida ao mundo. Quem crê nele não morrerá para sempre. Quem come seu corpo, bebe seu sangue, tem a vida eterna. O Pai, que ressuscitou seu Filho, deu-lhe um nome que está acima de todo nome, para que todos reconheçam que Jesus Cristo é Senhor, para a glória de Deus Pai, como canta um bonito hino que São Paulo traz para nós na sua carta aos Filipenses. Desde então,
a existência do Senhor exaltado junto de Deus Pai é para sempre pró-existência salvífica, ou seja, vida do ressuscitado como dom para o mundo. Então, assim, vimos a obra de Jesus nessa história da salvação. E agora, olhamos mais de perto a obra do Espírito. No encontro passado, vimos a obra do Pai, agora acabamos de ver a obra do Filho, e agora olhamos a obra do Espírito Santo. O Espírito de Deus na história da salvação. Os discípulos, apesar do temor pela morte de seu mestre, guardam uma secreta esperança. Que seu mestre tenha vencido a morte, pois são vários os testemunhos que afirmam tê-lo visto ressuscitado. Nós comemos e bebemos com ele depois que ressuscitou dos mortos. É quase que um refrão lá nos Atos dos Apóstolos. E se confirma então a esperança deles. Fechados numa casa por temor dos judeus, recebem o dom do Espírito Santo. O dom do Espírito de Deus, sob a forma de línguas de fogo, precedido de um vento impetuoso que invade a casa. E diz o texto dos Atos dos Apóstolos, e todos ficaram cheios do Espírito Santo. Exatamente aquilo que acontece com cada pessoa, com cada cristão que é crismado. Também o crismado ficou cheio do Espírito Santo. Não recebem qualquer espírito, os apóstolos, mas sim aquele espírito já prefigurado na antiga aliança. O Espírito de Deus que pairava sobre as águas quando o Criador começou a criar. Lá no livro do Gênesis, capítulo 1, encontramos isso. O Santo Espírito que Deus infundia em Moisés, mas também nos anciãos e nos profetas. O Espírito que penetrava no coração dos homens e mulheres, movendo-os a agir. O Espírito que cobre de nervos e carne os ossos ressequidos, fazendo-os viver. Está naquela belíssima apresentação de Ezequiel 37. O Espírito novo, que junto com o coração novo, fará com que Israel viva conhecendo a Deus e praticando a sua vontade. Recebe então o Espírito prometido por Deus a seu ungido, para que implante na terra o juízo divino, a paz messiânica e o conhecimento de Deus. Na nova aliança, o Espírito já não se revela como atributo de Deus, como uma qualidade de Deus, mas se revela como pessoa divina, de todo igual ao Pai e ao Filho. As três pessoas da Trindade. É a força que vem do alto, como diz São Lucas, que no início do ministério público de Jesus, desce sobre ele, enviado pelo Pai. Jesus, ungido pelo Espírito do Pai, é o Filho primogênito de Deus, feito Messias ou Cristo, para tornar presente hoje o reino de Deus, para anunciar aos pobres e marginalizados os valores do reino como vida alternativa à vida do mundo. O Espírito de Deus jamais abandonará o Messias, referendando com sucesso o encargo que o Pai lhe confiou. No batismo e na vida de Jesus, a obra da salvação se revela como obra trinitária. Pentecostes é, então, a doação do Espírito da promessa, segundo o dito por Deus na Sagrada Escritura, para os tempos messiânicos. Quando a gente olha o profeta Joel, nós vemos essa promessa lá. A ascensão de Jesus ao céu e sua glorificação junto do Pai marcam, então, o fim do ministério do Messias na terra e o começo do seu ministério como Senhor e Salvador. Depois de Pentecostes, as igrejas locais experimentam de imediato fecundas irrupções do Espírito, vitalidade divina que se expressa em diversos dons e carismas, como a profecia e a glossolalia, e variados ofícios
que edificam, que constroem a igreja e servem à evangelização como os de apóstolo e mestre. Graças à fecundidade do Espírito, a igreja propaga o ministério salvífico do Senhor até que ele de novo se manifeste no final dos tempos. O Espírito na igreja forja missionários decididos e valentes como Pedro e Paulo. Indica os lugares que devem ser evangelizados e escolhe aqueles que devem fazê-lo. E aqui, o documento Aparecido, número 151, vai continuar aprofundando essa questão quando diz: a igreja, enquanto marcada e selada com o Espírito Santo e fogo, continua a obra do Messias, abrindo para o crente as portas da salvação. Paulo o afirma desse modo: são vocês uma carta de Cristo redigida por nosso ministério e escrita não com tinta, mas com o Espírito do Deus vivo. O mesmo e o único Espírito guia e fortalece a igreja no anúncio da palavra, na celebração da fé e no serviço da caridade, até que o corpo de Cristo alcance a estatura de sua cabeça. Desse modo, pela presença eficaz de seu Espírito, Deus assegura até a para sua proposta de vida para homens e mulheres de todos os tempos e lugares. Portanto, o Senhor continua derramando hoje sua vida pelo trabalho da igreja e, com a força do Espírito Santo, enviado do céu, continua a missão que Jesus Cristo recebeu do Pai. Toda a igreja e cada um na igreja é responsável pela evangelização. E toda ação autenticamente evangelizadora, por humilde que seja, é uma ação eclesial, mediação para o encontro com o ressuscitado. Os evangelizadores da primeira hora, lá dos inícios, eram testemunhas privilegiados da vida nova que suscitava o Espírito em todo aquele que acreditava no Senhor ressuscitado. Neles e nos demais, percebiam como o Espírito de Cristo, ou do Deus vivo, realmente dá a vida. Essa experiência é também a de tantos cristãos e comunidades eclesiais de hoje. A vida nova do Espírito é o conhecimento do Pai e a participação dos bens que o Pai nos dá por seu Filho. É também o dom imerecido de nos fazer, pelos méritos do Messias, filhos adotivos do Pai. Graças a esse Espírito, podemos de verdade clamar Abá, isto é, Pai. Vida nova são as primícias do Espírito, o que explica o profundo desejo de alcançar um dia a vida plena de filhos, libertados de nossos desejos carnais. É também caminhar segundo o Espírito, isto é, acolher seus frutos e fazê-los crescer interiormente, que se abre ao Espírito fecundo em frutos, não se deixa arrastar pelos desejos desordenados da carne, inimigos do Espírito. Vida nova é viver reconciliados e na paz, porque o Espírito nos faz morada de Deus e pela cruz de seu Filho nos reconciliou. Graças à vida nova do Espírito, todos os discípulos do Senhor somos família de Deus, edificados sobre o alicerce dos apóstolos e profetas, sendo Cristo a pedra fundamental. Deus espera de uma família o tributo de um culto sincero, que é aquele culto nascido do Espírito de Deus. Quem pelo Espírito é identificado com Jesus Cristo, primogênito de toda criatura, se faz nova criação. É uma nova criatura. O velho passou e começou algo novo. Esta é a vida nova do discípulo do Senhor. E assim concluímos a obra do Espírito na história da salvação. Nosso próximo encontro, vamos continuar desenvolvendo a temática da Palavra de Deus na Quinta Conferência de Aparecida.
Conto com você. Até lá.